Fala galera do YouTube, Face, Twitter, Instagram, WhatsApp, tudo bem com vocês? Estou aqui em Mongaguá, Escola Municipal de Ensino Fundamental Tonico Silva. Parei para tomar um café, pessoal, e estava ligado aí, a padaria estava sintonizada aí na rede Goebbels. Goebbels, não é Globo, é Goebbels. Goebbels, por que Goebbels, professor? Por que Goebbels? Goebbels era o ministro da propaganda e comunicação do Terceiro Reich nazista. Joseph Goebbels, aí que popularizou o nazismo, criou a propaganda nazista, criou algumas coisas copiadas pelo marketing odierno de hoje, que seria a propaganda dirigida às massas, né? O sentimentalismo, bom, a propaganda na maioria das vezes é dirigida às massas, mas ele criou a propaganda dirigida às massas com uma tonacidade, com uma tenacidade e tonacidade de emocionalismo, de sentimentalismo. Sentimentalismo e emocionalismo. Ele popularizou aí esse termo. Por isso, rede Goebbels, que vive de emocionalismo e sentimentalismo. E na rede Goebbels de televisão apareceu o pacote antidemocracia, ou melhor, o pacote A Frente Ampla pela Democracia, que, como Pavinato muito bem disse, a Frente Ampla pela Democracia é um chute amplo no traseiro de quem está na frente. Um problemão esse, é o maior problema depois do nazifascismo e do comunismo e da fome também, né? Das doenças, da corrupção. Esse talvez seja o quinto ou sexto maior problema da humanidade. O primeiro é o pecado, né? Obviamente. O segundo maior problema da humanidade, a PEI, com toda certeza. Essa ideia de deixar aí o cara 8, 9 horas dentro da escola ouvindo lorota aí. É o segundo maior problema da humanidade. O terceiro foram as guerras, a quarta, a fome. Quinto, nazifascismo e comunismo. E o sexto é esse pacote antidemocracia e essa frente ampla pela democracia. Por que, professor? Por que você é tão exagerado? Por que você só vê problemas? Né? Por que você é negativo, é pessimista? Porque são os fatos, pessoal. Não sou eu que sou assim. Eu reajo conforme o meio. Mas tem gente que até nas flores, até nos espinhos vê uma flor, mas aí conversa com ela, então assista o canal dela, vamos ver o que você vai ganhar com isso, né? Beleza, pode, sem problema, aqui é democrático. Eu critico a democracia desses comunistas aí, desses mentirosos calhórdias que tem por aí. Mas vamos lá. Pessimismo é um conceito subjetivo. Eu sou realista, eu parto dos fatos reais, né? A filosofia ela visa aí demolir castelos de ilusões fixado em cima de fantasias, né? E construir castelo de realidades em cima de fatos tangíveis. Destruir castelos de ilusões, por isso que me vem como negativo. E construir castelos de realidade. O castelo de realidade é o seguinte: essa democracia, Frente Ampla pela Democracia, é o seguinte: a democracia que eles entendem é tudo que eles querem fazer, as ideias deles, os projetos dele, o espectro político, a doutrina, a moral deles, do PT, comunista, esquerda ou esquerdoide, como você queira. E antidemocrático é tudo que é contrário a eles. Tudo que é contrário a PT, só há uma coisa que eles aceitam que seja o contrário ao PT, que seja críticas dentro dos programas dele no sentido de melhorar esses programas que eles têm, né? Então eles não vão aceitar que você pense diferente, você tem que pensar igual, com uma aparência, uma ou outra crítica pontual, pragmática, na esfera meramente administrativa, mas nunca uma oposição ideológica de fato. Então essa Frente Ampla pela Democracia é assim: tudo que nós considerarmos que seja antidemocrático, e aí você leia assim, tudo que for anti-PT, anti-esquerda, anti os nossos ideais, nós vamos ver como antidemocrático, e aí vamos punir você. A forma mais branda de punir é multar, derrubar sua plataforma, derrubar o seu canal. Se a coisa evoluir, vão te prender,
vão fazer alguma coisa com você, né? Lembrando que você lida com pessoas extremamente justas, éticas e que não têm passados criminosos. É perigoso isso, pessoal, perigoso. Você tem 6 coisas perigosas. O pecado é o primeiro deles. O pecado é a pior coisa que existe. Não me pergunte como é que eu sei disso. Pecado, depois a PEI, né? Depois do pecado de Adão e Eva veio a PEI. A ideia aí do Estado propalar as suas ideias, as suas doutrinas, a sua moral estatal, inoculando por 8, 9 horas por dia na cabeça de uma criança. Vocês acham que isso é uma coisa? Você acha que isso é uma coisa abençoada, é uma coisa bonita? Não é. É o segundo pior problema da humanidade. O terceiro, fome, né? Acho que a fome. Quarto, guerras. Quinto, nazifascismo e comunismo. E o sexto, essa frente ampla pela democracia. Isso aí é assim, tudo que não for igual a nós é antidemocrático. Nós somos o comitê da excelência ou das excelências que vamos dizer o que é democracia, o que não é, o que pode e o que não pode. Não é mais um Estado democrático de direito, são as nossas ideias democráticas de esquerda. Entendeu? Leia isso, isso é complicado isso aí. Quem é que vai dizer o que é democracia e o que não é? Quem é que deu exemplos de democracia? O comunismo deu exemplos de democracia na história, quando eles mataram de fome os ucranianos lá no arquipélago Gulag, né? Quando eles mandaram para a Sibéria os seus opositores, né? Quando o Fidel Castro executava homossexuais, isso era democrático? Quando as pessoas passam fome na Venezuela, quando a China do Mao Tse Tung matou milhões, isso foi democracia? Ele também tinha uma ideia lá. Como é que era? A Revolução Cultural de Mao Tse Tung. A Revolução Cultural de Mao Tse Tung só matou umas 20 milhões de pessoas em nome da Revolução Cultural. Pacote pela democracia para punir os opositores. Tudo bem, quer punir quem cometeu crime contra o tal Estado democrático de direito ou contra o governo democrático da esquerda? Pune, tem lei. Quem depredou, quem violou, quem por grave ameaça cometeu crime, tentou abolir o Estado democrático de direito, pune. Quem incitou a violência, pune. Quem feriu a soberania e a integridade nacional, pune. Quem depredou prédio público, pune. Quem atentou contra governos legitimamente constituídos, pune. Mas não vem com essa baboseira de frente ampla pela democracia. O que vocês conhecem de democracia? O que vocês conhecem de democracia? É a democracia que só pode ser favorável ao que vocês pensam? É isso que é democracia para vocês? A frente ampla pela democracia. Vocês ficaram 14 anos aí no poder. Foram impeachmentados e andaram falando que era golpe. Então, quer dizer, quem impeachmentou foram golpistas. Então, eles têm que ser punidos também. Houve um golpe contra o Estado democrático de direito. Tem que ter punição, né? Todos são iguais perante a lei. E é perigoso, pessoal. Acho que a pior coisa que vem desse governo aí, a grande pátria, o BNDES, o assistencialismo, tudo isso a gente já conhece, né? A sobretaxação sobre quem produz, tudo isso a gente já é conhecido, já é figura tarimbada. O que mais? Esses conluios das grandes empresas com o governo, tudo isso a gente já conhece. Agora, essas ideias, quando começam a inocular essas ideias, regulação de mídia, regulação de redes sociais, frente ampla pela democracia, tudo que não é igual a nós é antidemocrático, é fascista e nazista. Aí, meu amigo, começa a arrumar mala, começa aí a botar as barbas de molho, que a coisa fica feia. Onde essas ideias chegaram na história, elas terminaram em deportações, em banimentos, em Sibéria. Vocês conhecem a Sibéria? Sibéria era onde tinha os condenados aos trabalhos forçados. Os expurgos de Moscou, vocês conhecem? Vocês sabem o que é isso? Quem acha que só nazista cometeu crime, não estudou a história direito. Não estudou a história direito. O que teve de crime comunista contra a democracia, vocês não fazem ideia. Entendeu?
Nazifascismo é antidemocrático? Claro que é. São regimes totalitários e violentos? Claro que são. Feriram os direitos da humanidade? Claro que sim. Agora, quem disse que o comunismo não fez isso? Fez até pior, fez com mais eficiência isso até, né? Então, cuidado com essa ideia de frente ampla pela democracia. Quem vai falar em nome dessa democracia, né? Quais são os aspectos objetivos dessa luta pela democracia? Punir os seus opositores? Eu estou perguntando isso, São. É perseguir os seus opositores? É todos aqueles que não colaboram conosco são antidemocráticos porque nós somos a democracia. Nós aceitamos perder as eleições, aceitamos ser impeachmentados, é isso? É isso que é a democracia, né? Então, cuidado com essas ideias, né? BNDES já voltou à cena, né? A liberdade de expressão, a democracia, o criminoso de volta à cena do crime. Cuidado, pessoal, fiquem de olho, fiquem atentos. Aquela velha história, hoje prenderam o meu vizinho porque ele era católico, mas eu sou judeu. Depois de amanhã prende o seu colega de trabalho porque ele é socialista, mas eu sou capitalista. Daqui a pouco prende o seu vizinho da frente porque ele é, sei lá, adeptos de teorias terraplanistas e eu não sou. Uma hora vai chegar em você, então. Uma hora chega em você. O mal não é contido, ele é incontinente, ele vai progredindo. Ele vai progredindo até que um dia ele estoura em cima de você. Então, ó, eles já criaram toda uma situação. Quem não é conosco, que nem o cara lá, o nazista que me enfrentou, eu tive um embate com um nazista dentro da sala de aula. Feio, o negócio foi feio. Não terminou em agressão física porque não terminou. Ele ficou pensando, né, o que faria. Eu fiquei na defensiva, não podia fazer nada, né? Enquanto professor eu respondo aí pela sala de aula, aí pelas minhas atribuições, pelos meus deveres funcionais e éticos e morais. Mas ele foi bem enfático no que ele disse. Ou caminha com nós ou foge de nós. Isso é típico de nazista. Nazismo era assim, ou você é dos nossos, no caso ariano, branco, alemão, ou você é impuro, corre. Mais ou menos isso que ele disse, né? Detalhe, ele era negro e homossexual, né? E ele fez uma afirmação nazista, né? E mostra bem o que eles são. Ou corre com eles ou foge deles. Essa é a democracia deles. Então cuidado, fica de olho, fica atento, reza, põe as barbas de molho, entendeu? Quando chegam essas ideias, você já vai se preparando, que coisa boa não vem. Cuba foi o paredão, Venezuela, presos políticos e torturados políticos, né? China, 20 milhões de mortos, União Soviética, Sibéria, campos de trabalho forçado, gulags, banimentos, né? Execuções em massa, fome. Essa é o exemplo de democracia aí, dos que querem criar aí uma frente ampla pela democracia. Fica ligado neles, entendeu? Que a coisa tá perigosíssima. Não tô brincando não, gostaria de estar.